Bem, boa noite, meus amigos e amigas, vocês que nos acompanham nas redes sociais da Prefeitura. Hoje eu estou aqui no meu gabinete em mais uma reunião de trabalho do Gabinete de Crise contra o coronavírus. Eu queria transmitir a vocês as informações sobre os dados de Niterói no dia de hoje. Nós temos hoje 63 casos confirmados, dos quais 17 hospitalizados e 10 em unidade de tratamento intensivo, 23 recuperados, 1 óbito e 22 em isolamento domiciliar. Hoje eu estou acompanhado aqui da Adriele, porque muitos de vocês nos pediram que a gente tivesse aqui uma intérprete de Libras acompanhando cada pronunciamento, cada boletim diário. Então, a Adriele vai nos acompanhar a partir do dia de hoje, eu queria agradecer a ela. Bem, nesses 63 casos confirmados, 17 hospitalizados, 10 em UTI, 23 recuperados, 1 óbito e 22 em isolamento domiciliar, eu queria informar a vocês os bairros, para vocês terem dimensão de como que o coronavírus, ele já, infelizmente, já está mais disseminado na cidade desde o último sábado, quando nós confirmamos a transmissão comunitária. Evidentemente, como nós tínhamos desde o início, a maior parte dos casos se concentram na zona sul da cidade, mas hoje a gente já tem casos confirmados em todos os bairros de Niterói. Temos 32 casos em Icaraí, no bairro de Icaraí, 5 casos no bairro de Santa Rosa, 1 caso no bairro de Fátima, 1 caso no bairro do Badu, 3 casos no bairro do Barreto, 1 caso confirmado no bairro de Camboinhas, 2 casos no centro, 3 casos no bairro de Charitas, 3 casos no bairro de Engenhoca, da Engenhoca, 1 caso no bairro do Fonseca, 1 caso no bairro do Engá, 4 casos no bairro de Itaipu, na região oceânica, 1 caso em Maria Paula, 1 caso em Pendotiba, 1 caso no bairro de Piratininga, na região oceânica, 1 caso em São Domingos, 2 casos em Vital Brasil. Como vocês podem observar, Icaraí com 32 casos e Santa Rosa com 5 casos, são os bairros onde nós tínhamos a concentração inicial desde pouco mais de 20 dias atrás, quando nós tivemos o primeiro caso confirmado. Eu queria mais uma vez agradecer a compreensão de cada um de vocês, as medidas que nós temos adotado. Niterói estruturou um plano, uma abordagem científica, com a observação empírica, estudando muito, desde o prefeito, dos secretários, todos os casos exitosos, a experiência internacional nessa luta pela vida e pela saúde, e que deram certo, e nós estamos implementando, antecipando várias decisões, várias medidas que inclusive têm sido copiadas por outras cidades do estado do Rio e do Brasil. Mas aquilo que tem sido mais importante para a gente vencer esse início da batalha é, de fato, o exercício de amor, o ato de amor de cada um de vocês, a nossa cidade, as pessoas que vocês amam, que nós amamos, ficando em casa nesses dias de quarentena. Então eu queria agradecer, não é fácil ficar confinado em casa nesses dias, mas ao mesmo tempo eu tenho visto isso na minha casa, é a oportunidade da gente também ficar com aquelas pessoas que a gente ama, estar convivendo mais com essas pessoas. Então, em todos os momentos de dificuldade, de crise, de desafios, também tem oportunidades, e eu acredito que essa é uma oportunidade que essa crise toda tem propiciado às famílias, ter esse espaço de convivência, ainda que obrigatória, de estar confinado nas suas casas. Mas não é fácil, mas eu queria ressaltar a importância da gente perseverar. Vocês devem ter visto que hoje os casos no Brasil, infelizmente, aumentaram de maneira geométrica. Nós saímos de 6.800 para 7.900 casos no Brasil, de 240 mortos para quase 299 mortos no Brasil. No Rio de Janeiro, saímos de 28 mortos para 41 mortos, um aumento de 46% do número de mortos no Rio. E, infelizmente, eu digo a vocês que a gente estudou muito para implementar todas as ações que a gente está implementando com a nossa equipe na prefeitura,
e junto com você, cidadão de Niterói, infelizmente as pessoas me perguntam se nas próximas semanas a situação vai melhorar, e eu asseguro, infelizmente, digo isso com angústia no coração, eu tenho dormido pouco, tenho ficado exausto, de cansaço, mas infelizmente as próximas semanas, serão piores. Nós teremos 3, 4 semanas muito difíceis no Brasil e no Rio de Janeiro, e nós podemos ter semanas menos difíceis em Niterói se cada um aqui de vocês nos ajudarem ficando em casa. Eu vou passar aqui a palavra ao Dr. Rodrigo sobre essa batalha que junto com a nossa equipe tem assumido um papel muito importante, porque nós temos novidades positivas sobre o Hospital do Coronavírus que nós estamos inaugurando em Niterói. Bom, boa noite. Primeiro agradecer o conjunto da população de Niterói, as medidas e a compreensão de cada uma e cada um de ficar em casa, as medidas de isolamento social estão dando resultado. Não é à toa e não é obra do acaso que a nossa curva está menos veloz, está mais achatada do que a curva das cidades vizinhas e do estado e do Brasil. Então agradecer e pedir para que a gente entenda esses dados não para tranquilizar ou para relaxar, mas que a gente compreenda a necessidade da gente continuar perseverando nas medidas de isolamento social. Em relação ao hospital, a gente está trabalhando dia e noite para inaugurar o hospital. O hospital está praticamente um canteiro de obras para a gente organizar e conseguir entregar ele. E a boa notícia é que a gente está rigorosamente cumprindo todo o planejamento e cumprindo o cronograma, e a gente vai conseguir entregar o hospital operacional no dia 10 de abril para a cidade. Obrigado, doutor Rodrigo. Eu queria ressaltar isso. Tem muita gente falando aqui que já tem pessoas circulando nas ruas, algumas que não estão obedecendo à quarentena. Eu queria fazer um apelo a você, para que você fique em casa, faça o isolamento social. A situação é grave e vai se agravar nos próximos dias e semanas no Brasil e no Rio de Janeiro. Nós não queremos, evidentemente, tomar medidas mais duras, mais drásticas, como foram adotadas na Europa, como, por exemplo, multa para aqueles que saírem à rua, porque isso também não é necessário, porque eu acredito na conscientização de cada um de nós, mas nós temos que entender que nós estamos numa situação de guerra. Nós estamos numa guerra contra um inimigo invisível, que é poderoso e que vai tirar a vida de muita gente. Nós, nesses 20 dias, meus amigos, nós já salvamos dezenas de vidas em Niterói. Vidas que poderiam ter sido perdidas se nós não tivéssemos feito o que nós estamos fazendo e se cada um não tivesse feito o isolamento social. Então eu queria fazer um apelo a vocês. Nós salvamos vidas. Niterói, diferente do Brasil e do Rio, só tem um óbito hoje, porque nós estamos, a grande maioria da população, cumprindo as medidas de isolamento social. Então eu queria pedir aqui a cada um, vamos perseverar. Eu queria agradecer aqui aos profissionais de saúde, especialmente do médico de família. Hoje eu tive a informação que nós já distribuímos mais de 15 mil kits desse de limpeza e higiene, junto com informativo sobre o isolamento social e sobre a importância da higiene, porque junto com o isolamento social é a higiene, lavar as mãos por algumas vezes ao dia com sabão, mata o vírus. O vírus tem uma película de gordura que, se a gente lavar a mão, a gente mata esse vírus. Então é muito importante esse trabalho do médico de família. É detergente, é álcool gel, água sanitária, sabão em pó, sabonete, e até o dia 10 de abril também nós vamos entregar 80 mil kits de higiene com esse informativo para todas as famílias pobres e de classe média mais baixa em Niterói. Então eu queria agradecer aos profissionais de saúde que estão realmente trabalhando com uma dedicação integral, estão fazendo um trabalho extraordinário, vão trabalhar nesse final de semana, no próximo, para que a gente cumpra a meta de entregar esses 80 mil kits no momento que nós vamos ter um pico de crescimento dos casos do coronavírus no Brasil e no Rio. Então, vai chegar na sua comunidade, vai chegar no seu bairro. Amanhã estaremos no Morro do Estado. A você do Morro do Estado não precisa sair à rua, porque essa distribuição está sendo feita porta a porta em cada um dos 80 mil moradores atendidos pelo Programa Médico de Família. Então,
Também queria agradecer a todos os nossos servidores da Companhia de Limpeza Urbana de Niterói, da CLIM. Nós estruturamos um plano também para até dia 10 de abril sanitizar todas as vielas das maiores favelas de Niterói e das principais ruas da cidade. Eu queria pedir à secretária de Conservação, Deise Monassa, que falasse a vocês como está sendo esse trabalho, né, Deise? E qual é o cronograma, até mostrar ali o mapa, né? Então, prefeito, nós já conseguimos fazer 43 comunidades. Todas as marcadas de verde já foram feitas nesses últimos 10 dias. Nós temos uma previsão até o dia 10 de abril para concluir as que estão marcadas em azul. Repara que nós fizemos já todas elas em volta da orla da Baía de Guanabara. Fizemos já muita coisa da Zona Norte, tentando fazer um fechamento externo para pegar até o Largo da Batalha. E nós temos aí um cronograma de duas a três comunidades por dia para execução. Ok. E também a limpeza das avenidas e ruas principais da cidade. Amanhã estaremos aonde? Amanhã nós estaremos com o carro-pipa da CLIM fazendo Almirante Tamandaré e Acúcio Torres. Ok, região oceânica, portanto, amanhã, serviço de sanitização de ruas e avenidas. É sempre importante vocês lembrarem ou serem informados que essa água que está sendo utilizada, ela é água de reuso, é o esgoto que as nossas estações de tratamento de esgoto, que são as mais modernas do Brasil e do Rio de Janeiro, ela reaproveita o esgoto que é tratado e a gente não usa água potável, ela é uma água de reuso, onde a gente faz a rega dos canteiros e a lavagem das ruas de Niterói. É uma tecnologia israelense de primeiro mundo, onde nós usamos essa água de reuso que está sendo adicionado com produto que foi usado na China e na Europa para limpeza de ruas através da nossa Companhia de Limpeza Urbana. Queria também, meus amigos e amigas, dizer a vocês que nós vamos, a partir de sábado, implementar as medidas de restrição de circulação de cidades limítrofes com Niterói. Essa medida é muito importante para estimular essas outras cidades a fazer o que a população de Niterói está fazendo, o isolamento social. Isso é muito importante, porque na medida que a gente restringir a circulação e o acesso, essas outras cidades que já estão adotando medidas de isolamento social vão adotar medidas ainda mais intensas nos próximos dias. E por outro lado, porque a gente precisa diminuir a circulação de pessoas nas próximas semanas nas ruas de Niterói. Niterói é a cidade, segundo o IBGE, que tem a segunda maior circulação de pessoas de cidades limítrofes no Brasil. Então é importante essa medida. Eu quero dizer para vocês que nós não vamos fechar a fronteira, né, fazer muros divisórios em relação a outras cidades, não é nada disso. Agora nós temos que ter responsabilidade, porque nós estamos fazendo o nosso dever de casa, a população de Niterói está se sacrificando, fazendo isolamento social, e eu tenho certeza que essa medida também é uma medida de apoio às outras cidades, porque vai incentivar os cidadãos de outras cidades a fazer o isolamento social. Ontem houve um mal-entendido, porque a turma da nossa rede social postou um card que não era para ter postado, porque o meu decreto sequer tinha saído, o decreto só foi publicado no dia de hoje. Nós vamos implantar esse plano de restrição de circulação para que a gente só tenha circulando em Niterói pessoas realmente que precisam circular nas ruas, como nós temos feito com a população de Niterói. E a partir de sábado, secretário Barandier, nós iniciamos a primeira etapa desse plano. Conforme o meu decreto, é a restrição de transporte intermunicipal para dentro de Niterói. Aliás, como já está sendo feito no Rio, porque os ônibus intermunicipais já não estão entrando na cidade do Rio. Secretário, por favor, explique à população de Niterói e aos nossos amigos das cidades vizinhas. Exatamente, prefeito. Se Niterói está conseguindo resultados expressivos no combate ao coronavírus, é porque a população entendeu, compreendeu e aderiu às medidas de contingenciamento de isolamento social.
Para se ter uma ideia, a movimentação diária da cidade hoje é só 25% de um dia útil normal. No entanto, as divisas de Niterói com outros municípios hoje estão sem nenhum tipo de controle. Por conta disso, a movimentação intermunicipal, que já foi reduzida, não foi reduzida na mesma proporção que a gente tem em Niterói nos movimentos locais. A movimentação intermunicipal hoje equivale a aproximadamente 35-40% de um dia típico, um dia útil normal. O que a gente quer com esse controle é aproximar o nível de restrição dos movimentos metropolitanos para mais próximo do que já está acontecendo no padrão intramunicipal, ou seja, trazer isso para a faixa também de apenas 30% de um dia útil. Então, para isso, 8 barreiras vão ser montadas nos principais acessos da cidade já no sábado, com efetivos da Guarda Municipal, da Nititrans e do programa Niterói Presente. Nessa primeira fase, a gente vai fazer a fiscalização de ônibus, vans e táxis. A fiscalização dos ônibus intermunicipais vai ser feita no terminal João Goulart. A redução vai ser de 30%, no máximo 30% de uma movimentação normal no terminal João Goulart para os ônibus intermunicipais. O Detro vai começar também uma operação de fiscalização em relação às vans intermunicipais para que essa frota seja reduzida a 30%. E os táxis de outros municípios vão ser fiscalizados nessas barreiras e não vão poder ingressar na cidade desde a partir do dia 4 de abril até o dia 18, nessa primeira fase. É importante destacar que o táxi só vai poder entrar em Niterói se tiver um niteroense com comprovante de residência dentro do táxi. Sem isso, não entra em Niterói. Então é uma restrição. Nós estamos começando pelo transporte intermunicipal de ônibus, vans e táxis, mas eu queria ressaltar que essa medida não é uma medida de maneira nenhuma de colocação de muros em relação às outras cidades. É uma medida de incentivo também para que as outras cidades possam praticar o isolamento social com o nível de aderência, de conscientização que a população de Niterói tem tido. Queria também dizer que a partir de amanhã nós concluímos a janela dos materiais de construção e também mecânicas, não é, Coronel Paulo Henrique? Então, a partir de sábado, esses estabelecimentos não podem ser reabertos, né? A gente abriu essa janela para não ter problemas de logística na cidade. E a partir do dia 10 de abril, que é a nossa data, vocês estão vendo, para cumprir um conjunto de medidas relacionadas à prevenção e ao combate do coronavírus, no dia 10 de abril, nós vamos fazer com os especialistas, infectologistas, epidemiologistas, estatísticos, as análises em relação ao achatamento da curva do contágio do coronavírus em Niterói, para que a gente possa ter um padrão da Coreia do Sul, ou seja, menos de 1% de mortos, e não uma taxa da Itália, da Espanha, que chegam já a quase 12% de mortos do total de infectados pelo coronavírus. Eu queria também ressaltar, nesse momento, que amanhã nós vamos publicar um decreto, não é isso, Coronel Paulo Henrique, sobre o funcionamento de supermercados e mercados em Niterói. A partir de segunda-feira, nós teremos algumas regras para o funcionamento de supermercados e mercados, a partir de segunda-feira, e é muito importante que os proprietários de supermercados e mercados estejam atentos, porque nós estamos entrando na fase crítica da expansão do coronavírus no Brasil e no Rio de Janeiro. Então são medidas que outros países desenvolvidos, países em desenvolvimento, adotaram, e básicas, medidas básicas, higienização prévia do estabelecimento antes da abertura do estabelecimento. Muitos já estão fazendo isso, mas nós vamos nesse decreto determinar que todos os estabelecimentos façam a higienização do estabelecimento antes da abertura aos clientes. Uma outra medida importante que os mercados e supermercados precisam se organizar melhor. Nós temos 5 pessoas para cada caixa disponível
nos mercados e supermercados, de maneira que a gente não tenha aglomeração dentro dos mercados e supermercados e a transmissão do coronavírus dentro dos mercados e supermercados. E uma terceira medida também, a partir de segunda-feira, para mercados e supermercados, é um horário especial de atendimento para os idosos. Ou seja, a partir de segunda-feira, os mercados e supermercados deverão, desde a sua abertura de manhã até às 10 horas da manhã, apenas permitir a entrada de idosos acima de 60 anos, com o objetivo de reduzir a possibilidade de contaminação dos nossos idosos, que são o maior grupo de risco em relação à taxa de mortalidade do coronavírus. Então são 4 orientações, determinações para os funcionamentos de supermercados e mercados de Niterói a partir de segunda-feira, e eu peço a compreensão de todos os empreendedores e dirigentes de supermercados e mercados para que, de fato, a gente reduza a propagação rápida do coronavírus e, sobretudo, junto ao público mais vulnerável acima de 60 anos. Eu queria agradecer mais uma vez ao Legislativo que hoje aprovou os projetos da Empresa Cidadã e do Fundo Emergencial de Crédito para as pequenas e médias empresas de Niterói. Eu queria pedir à secretária Giovana para explicar como que vai ser desenvolvido esse projeto para que a gente mantenha as empresas niteroenses de pé nesse período difícil, onde muitas cidades vão sucumbir, perdendo vidas e também, infelizmente, reduzindo a sua atividade econômica e sucumbindo e perdendo suas empresas, mas nós estamos aportando um volume expressivo de recursos da Prefeitura de Niterói para que a gente possa ter capital de giro nas nossas pequenas e médias empresas. Secretária, por favor. Amanhã será publicado, prefeito, junto com a sanção dos projetos de lei que o senhor vai fazer, o nosso edital de credenciamento da instituição financeira que vai conceder esses empréstimos para as empresas que têm funcionamento em Niterói. Serão empréstimos na faixa de 25 mil até 250 mil reais e com 36 meses para pagar e uma carência de 6 meses. Em que, então, aquele tomador do crédito não vai pagar os juros, quem paga os juros será a Prefeitura de Niterói, será o Tesouro Municipal. O outro projeto de lei da Empresa Cidadã, que nós vamos pagar o salário de até 9 funcionários em empresas que têm 19 funcionários, vamos pagar 3 meses de um salário mínimo para cada um desses 9 funcionários. Também já vamos abrir o cadastramento das empresas no site da Fazenda. Nós teremos a partir do dia 7, então as empresas interessadas poderão se cadastrar no site da Fazenda, colocar os dados dos seus funcionários, isso tudo vai estar bem explicado no nosso edital, nós vamos explicar com bastante cuidado, mas vai colocar a relação de funcionários, os documentos comprobatórios, e aí já no dia 5 de maio, será feito o primeiro depósito das folhas para as empresas que aderirem à Empresa Cidadã, que não vai demitir funcionários nos 6 meses consecutivos à assinatura do termo de adesão ao projeto. Obrigado, secretária Giovana. É importante essas medidas econômicas, mas eu pediria aqui que já tem um prazo já a partir dessa semana que vem, a questão dos MEIs, que muita gente tem me perguntado, e eu acompanho aqui as perguntas de vocês durante a nossa apresentação, durante o nosso informe diário, e eu busco sempre, a partir dos relatórios que recebo da minha equipe, tentar encaminhar as demandas, encaminhar também as sugestões que vocês fazem aqui pela internet. Secretária Giovana, os MEIs, os microempreendedores individuais, como que vai ser feito o pagamento e a partir de quando? Sim, aquele que solicitou o auxílio no site da Fazenda já pode entrar no mesmo site. Nós temos ali um banner para você consultar o dia e a hora e o local que você vai poder ir buscar o seu cartão com o benefício. Essa distribuição vai ser feita entre os dias 13 e 17 de abril. Agora, é muito importante que você acesse a internet para olhar o horário e o local. E que você vá no dia, no horário e no local marcados, porque a gente fez uma distribuição de maneira que não aconteça nenhum tipo de aglomeração, com o número de pessoas distribuídos já pelos guichês, para que todos estejam protegidos nesse processo da entrega
dos cartões. Então, nós vamos mandar e-mail para o e-mail do cadastrado do MEI, mas você também já pode, por meio do seu CNPJ, consultar no site da Fazenda, imprimir o seu recibo, leva já o seu recibo impresso, assinado, que é para quando chegar lá não precisar ficar manipulando caneta e nada disso. Leva o recibo impresso, assinado, com o documento de identidade, pega o cartão. Esse cartão, nesse dia, ainda não vai ter dinheiro nele, justamente para garantir a sua segurança no deslocamento, para evitar que se perca esse cartão, que ele seja roubado. Então, nesse deslocamento ainda não vai ter dinheiro, e no dia 23 que nós vamos colocar o crédito nesse cartão. Então, no dia 23, todos os cartões distribuídos já com os primeiros R$500 que vão ser depositados em 3 meses. Obrigado, secretária Giovana. Meus amigos e amigas, eu estou vendo aqui muita gente falando do bairro do Fonseca, que ainda tem muita gente circulando na rua. Eu faço aqui um apelo aos moradores do Fonseca. Nós temos apenas um caso no bairro do Fonseca, mas a tendência nas próximas 3 semanas é que a gente tenha um crescimento dos casos no bairro do Fonseca. Então faço um apelo a todos que fiquem em casa, que cumpram as regras do isolamento social. Eu queria pedir aqui ao secretário Axel para mencionar 2 medidas relacionadas à renda básica emergencial para 35 mil famílias mais pobres do Cadastro Único dos Programas Sociais, famílias, todas as famílias com renda per capita de meio salário mínimo em Niterói vão receber esse auxílio da Prefeitura por 3 meses, e uma outra também medida que eu achei muito importante, que nesse gabinete de crise hoje ele me informou que nós tínhamos orientado no plano de ação. Vamos lá. Pois não, prefeito. Esse programa de assistência às 35 mil famílias de Niterói, nós estamos avançando, estamos trabalhando para que até o começo da semana que vem a gente já tenha definido, né, a forma que nós vamos fazer o repasse do recurso para cada família. Tá? Então, a ideia é que a gente possa atendê-los, né, durante 3 meses para que vocês tenham condição de comprar mantimentos e comprar medicamentos, e que com isso vocês possam ter, né, uma qualidade de vida maior durante esse período, né, de quarentena que todos nós estamos submetidos. A outra medida é o hotel que nós arrendamos para abrigar a população de rua. Então, é um hotel no centro de Niterói, né, que vai receber, né, nós temos capacidade ali para 70 pessoas a serem hospedadas ali, para que também possam cumprir a quarentena. Uma outra medida é o arrendamento de um outro hotel, né, em Icaraí, que vai estar à disposição dos servidores de Niterói, da Prefeitura de Niterói, que estão mais em contato com as comunidades, estão lá na frente, né, de todas essas medidas que nós estamos tomando. Então, profissionais da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Assistência Social, da Defesa Civil, da Ordem Pública, todos esses que precisarem, né, se hospedar lá, para que a gente evite, né, que esses funcionários possam colocar em risco as suas próprias famílias. Então, nos casos em que se justifique, nós teremos essa opção de hospedagem à disposição. Bem, obrigado, meu amigo secretário Axel Grael. Eu queria agradecer a todos vocês a compreensão. Meus amigos, eu queria reiterar a vocês o pedido para que fiquem em casa. Perseverem. Niterói está ganhando essa batalha contra o coronavírus, essa batalha pela vida e pela saúde. A situação é muito grave, muito séria. Infelizmente, tem muitas pessoas, inclusive pessoas importantes, que estão, na verdade, desprezando, né, e minimizando a gravidade dessa situação do coronavírus. Vejam o que está acontecendo em Nova York, os Estados Unidos. O próprio presidente dos Estados Unidos decretou quarentena até o dia 30 de abril, tem determinado a população ficar em casa. Da mesma forma na Europa. Vejam o que está acontecendo lá. Há 20, 30 dias atrás, eles estavam como a gente está hoje.
e por isso estão sofrendo, sobretudo em Nova York, na Itália e na Espanha. Eu estou há 25 dias chamando a atenção de cada um de vocês, estou colocando em risco a minha família, porque eu estou me expondo, eu estou na rua, eu estou com a minha filha, meus 3 filhos, a minha esposa em casa, a minha neta em quarentena há 15 dias. Mas a gente está fazendo isso por amor à nossa cidade, como cada um de vocês está fazendo por amor à cidade e à família de vocês. Então a grande maioria da população está em casa, mas ainda tem muita gente, as pessoas estão comentando aqui, ainda muita gente que não está entendendo a gravidade da situação. Vocês vão ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Pelo amor de Deus e pelo amor à família de vocês, fiquem em casa nos próximos dias, porque desde segunda-feira nós temos observado um crescimento geométrico no Brasil. Hoje, amigos, foram 43% mais de mortos lá no Rio de Janeiro e em Niterói, graças às medidas que a gente está adotando e a sua compreensão no isolamento social, nós temos apenas um óbito e 23 curados. Então vamos perseverar, vamos continuar nesse processo de conscientização crescente da população de Niterói, vamos manter a nossa união, porque com essa união, com essa conscientização, eu tenho certeza, Niterói vai atravessar mais rápido essa crise, que é a pior crise da história do mundo, e nós vamos poder retomar nossas atividades e voltar a curtir a nossa cidade com o amor e o prazer que a gente tem de viver em Niterói. Um grande abraço e que Deus nos abençoe.